Do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus, tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo o que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguirão dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela. Mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não o acolheram. Mas todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornar filhos de Deus. Isto é, aos que acreditam em seu nome. Pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele João dá testemunho clamando: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude, todos nós recebemos graça por graça, pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, Ele nulo deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Amados irmãos e irmãs em Cristo, que aqui na Catedral se encontra e também pelos meios de comunicação. É uma alegria muito grande nesta noite celebrar o Natal do Senhor, o nascimento do Menino Deus. Todos nós lembramos ontem à noite aquela passagem bonita de Lucas, retratando o nascimento daquela criança tão frágil, envolta em faixas, colocada na manjedoura, já pré-anunciando o mistério da morte e ressurreição, envolta em faixas, colocado na manjedoura, prefigurando que ali onde se coloca a comida dos animais, depois ele próprio Jesus se faria e se fez e se fará sempre
pão, alimento em cima do altar. Os padres da igreja, os santos, viam nas faixas e na própria manjedoura a prefiguração do corpo morto e ressuscitado do Senhor e o alimento de eternidade, Eucaristia. E hoje, na passagem do Evangelho da Missa, é o capítulo 1 de São João. O primeiro capítulo é de uma profundidade inesgotável. Narra o mistério da encarnação do Verbo, que também é retratado na segunda leitura. Na plenitude dos tempos, Ele veio falar conosco por meio de Jesus. Jesus vem manifestar, comunicar ao mundo o amor de Deus. Jesus é a expressão viva, carne viva da misericórdia divina, do amor de Deus. É isso que retrata a carta aos Hebreus. Assumiu a nossa condição humana, menos o pecado, para destruí-lo. E o que o profeta Isaías havia anunciado como esperança em Cristo se tornou uma realidade. Ele, de fato, vem ao mundo como alegre mensageiro de Deus, trazendo a vida, a salvação. Jesus se encarna para trazer a toda a humanidade a salvação tão esperada, a reconciliação perdida pelos nossos pais no paraíso. Jesus se encarna para nos abrir as portas da eternidade. Por isso, João vai retratando a encarnação do Verbo, e a chegada de Jesus foi precedida pelo anúncio de João Batista. João aqui, o evangelista, retrata. No princípio já existia Jesus, mas houve alguém, que é João Batista, que anunciou a vinda da luz para brilhar nas trevas. João veio como voz preparando a acolhida da palavra. Isso me remete a Santo Agostinho. João Batista é a voz no tempo. Cristo é a palavra do Pai, desde o princípio até a eternidade. Interessante. João é a voz, Cristo é a palavra. Amados irmãos e irmãs, João sabia que ele era apenas um precursor e que não era digno sequer desatar as sandálias do Senhor. Que maravilha contemplar o mistério da encarnação à luz do Evangelho de São João. E no versículo 14 do primeiro capítulo do Evangelho de São João, nós temos aqui a essência do Evangelho, do primeiro capítulo, nesta missa proclamado. O que diz o versículo 14? E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Este versículo nós devemos rezá-lo sempre, e sempre que assim o fizermos, nós precisaríamos ficar horas e horas em silêncio, de tão profundo que é. Para pensar. Deus, que era invisível aos nossos olhos, se tornou visível naquela criança. Deus, que era intocável, intangível, se tornou tocável, acalentado nos braços de Maria, José, dos pastores. O que era inalcançável se colocou ao alcance da humanidade. O Verbo e a palavra, a mesma coisa, fez carne, se tornou gente e habitou entre nós. Cristo é a glória de Deus
brilhando no mundo. Cristo é a glória de Deus que vem brilhar, iluminar o caminho da humanidade. E tudo que é do Pai é do Filho. Por isso, João disse: nós contemplamos a sua glória que recebe do Pai como Filho unigênito. Em João 17 ele dirá: tudo que é do Pai é meu. Quando Jesus se encarna, despe-se de toda a sua condição e no mistério da morte esvazia-se de tudo para nos alcançar a glória eterna. E quero refletir com você agora uma aplicação da palavra de Deus hoje. Em primeiro lugar, eu quero lembrar o painel da nossa diocese. Se você ainda não viu, você está perdendo. Lá fora tem um belo painel. Quem viu, levante a mão. Já estou mais feliz, porque ontem poucas pessoas tinham visto, né? Quem não viu tem que ver. Quem não fotografou, vai fotografar amanhã. O painel é lindo. Tem lá todo o presbitério, tem lá o bispo no centro, como ministro da unidade, pastor do rebanho, e tem as fotografias dos padres. A do padre Anderson está lá, né? Só os padres bonitos lá na foto, né? Bonitos de alma, bonitos pela missão, pela graça que Deus concedeu. E alguém perguntou: mas o painel só tem foto de padre? Calma, porque atrás de cada fotografia, de cada rosto de um padre que ali se encontra, tem uma paróquia, tem comunidades rurais, urbanas. O padre ali representa toda aquela paróquia, que é uma porção dentro da diocese. E o bispo ali retrata toda a diocese, porque onde está o bispo, está a igreja. Quero que você contemple lá, e é bonito, tem gente que fala: lá, o padre da minha paróquia. Normalmente fala meu padre, mas o padre não é de ninguém, o padre é da igreja. Ninguém é dono do padre e ninguém é dono do bispo. Nós pertencemos à igreja. Mas é um jeito carinhoso de falar, né? Meu padre, meu bispo, minha igreja, minha paróquia. Nós não somos donos, somos servidores. E tenho dito sempre, e digo sempre, que nós passamos e fica sempre Jesus. Hoje tem lá o Dom Tacílio na foto, amanhã vai ser outro, com certeza. Mas eu quero sempre pedir a Deus que o meu pastoreio não me anuncie, mas como João, eu seja uma testemunha do Verbo. Não me anuncie, mas eu anuncie Jesus. Afinal, meu lema episcopal, para mim, o viver é Cristo. Contemple aquele painel. Além da beleza, da expressão dos pastores, cuidadores do rebanho, ali, atrás de cada fotografia, tem uma frase, que é parafraseando João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Lendo os santos da igreja, lendo os textos da igreja, nós vemos que Jesus é a encarnação da misericórdia divina. Quem o viu, viu o Pai. Em Lucas 6,36, ele falou: sede misericordiosos como o Pai. Claro que Jesus se encarnando, é a misericórdia divina se encarnando. E quando Jesus se encarna, a misericórdia se encarna para comunicar ao mundo a graça e a verdade que ouvimos no Evangelho de hoje. Sim, o Verbo se fez misericórdia e habitou entre nós para nos comunicar, para nos transmitir a graça, a verdade, o amor, a luz e tudo de bom que nós precisarmos, Deus nos concede por meio do seu Filho.
Portanto, Jesus, a quem a Ele recorre, a quem a Ele segue, a nada faltará, porque o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Amados irmãos e irmãs, o Verbo se fez misericórdia e habitou entre nós. Agora é a nossa vez. Assim como João foi testemunha do Verbo encarnado, celebrar o Natal é celebrar a alegria de sermos alegres discípulos missionários do Senhor, alegres mensageiros do Verbo. Celebrar o Natal é celebrar santas mudanças que Deus operou em nossa vida. Eu gosto sempre de dizer, celebrar o Natal, nada mais será como antes. Com Jesus, tudo se renova. Com o Natal de Jesus, nós nos renovamos na alegria, na confiança, na esperança, na solidariedade. Celebrar o Natal é nos tornarmos melhores na fidelidade a Jesus. E é esse Natal que eu desejei ontem, alguns aqui não estavam e hoje estão. Celebremos o Natal, sejamos alegres mensageiros do Verbo, vivendo com equilíbrio, justiça e piedade, que foi a carta de São Paulo a Tito na segunda leitura. Sejamos, portanto, alegres mensageiros do Verbo, que se fez carne e habitou entre nós. Como a família, aliás, vai ser o programa de sábado, Sagrada Família. Feliz a família cujos pais, as mães, são alegres mensageiros do Verbo. Como é bonita a família em que o pai e a mãe têm sempre uma palavra de Deus para comunicar aos seus filhos. Como é bonito, alegres mães que oram pelos filhos, alegres mensageiras do Verbo. Como é bonito os padres, alegres mensageiros do Verbo, que conduzem a paróquia sem choros e lamentações, mas com alegria, mesmo nas tribulações. Você teve essa experiência. Com o Padre Hermes promoveu o EJC, não foi fácil, foi desgastante, mas o êxito do encontro, a fonte é Jesus. E os colaboradores, os parceiros que estavam do seu lado, não deixaram a barca afundar, porque sozinho nós não damos conta, sozinho ninguém vai muito longe. Alegres mensageiros do Verbo nós seremos quando nós soubermos também valorizar aquele com quem convivemos. Tem gente que acha que pode fazer tudo sozinho, coitado, não vai longe. Assim são as amizades. Assim são as amizades. Eu não seria feliz se eu não tivesse amigos lado a lado, para chorar, para rir, para dar apoio, mas também para rir com eles, para ajudá-los. Porque a amizade não é só receber, a amizade é também oferecer, sem nenhum interesse, apenas a alegria de oferecer. É esse o conteúdo, ou esta mensagem que eu quero deixar gravado em teu coração como um selo. Viva a sua missão, sem lamentação, mas com alegria. E se pesar, confie, o Verbo se fez carne, veio caminhar com você. Ninguém está só nesse mundo. Nós podemos contar com Jesus. Deus não quis ficar distante de nós, Ele quis ficar bem perto de nós, bem próximo de nós, e Ele quer contar conosco. Natal, sejamos, portanto, continuadores da missão do Verbo, sendo no mundo testemunhas de luz,
de bondade, de verdade, sobretudo nesse mundo tão marcado pela violência, pelas mentiras, sobretudo no mundo midiático. Nós não precisamos semeadores, pregadores de ódio, de mentiras e construtores de muros. Nós precisamos semeadores, construtores de pontes, semeadores de sementes da verdade, da bondade e da beleza. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Um Feliz Natal para você. Seja feliz. Se comprometa com o Verbo que se fez carne. Amém.